Parte séria do jornal, porque essa política tem tentado nos tirar do sério. Já vamos aqui acolher os nossos comentaristas políticos do nosso time da O Dia TV. Edna Maciel, você está se destacando, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, segunda-feira, né? Cheguei. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e aos colegas. Elias, ela me disse que ia usar essa roupa porque ela ia fazer matéria sobre incêndio, que era para estar no contexto da matéria, Elias. Por favor. Acertou, como sempre, Edna Maciel. Prevenção. Isso, boa tarde a todos, aos telespectadores. Boa tarde, Elias. Seja bem-vindo de suas férias, João Magalhães, deu para descansar? Deu sim, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a Edna, ao Eliezer e a nossa audiência. Ainda sabe quem é o governador do estado do Piauí? Sei, estava acompanhando. Vamos lá, né, gente? Porque na Câmara Municipal de Teresina, os parlamentares do Progressistas e também do PSDB destacaram as articulações da oposição em busca de um crescimento a nível estadual. Oposição engajada, com caravanas pelos municípios do interior do estado. Na linha de frente, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e a deputada federal Iracema Portela. Positiva, né? O nosso partido é um partido que tem muita capilaridade no interior do estado, é um partido maior partido do estado do Piauí, partido que é liderado pelo senador Ciro Nogueira, hoje ministro-chefe da Casa Civil, que tem muita credibilidade no meio político. Então, todos os nomes que estão sendo levados nessa pré-campanha estão sendo muito bem recebidos pelas lideranças políticas dessas regiões. Inclusive a deputada Iracema? A deputada Iracema é uma deputada muito querida, até pelo grande trabalho que a deputada tem pelo estado do Piauí. E ela é uma deputada muito focada, né, muito determinada e tem surpreendido a todos nas cidades que ela passa. A tendência nacional de aliança entre PT e PSDB pode não ser seguida no Piauí. Tucanos mantêm afinidade política com o grupo do presidente Bolsonaro e acreditam até em racha no ninho PSDBista. E o PSDB, nesse ponto, eu observo que é dividido. Eu já li uma matéria hoje na imprensa nacional que aproximadamente dos 26 deputados federais do PSDB, 10 vão se afastar do partido. Então existe essa divisão. O que eu assisti há um tempo atrás, antes da pandemia, numa convenção do PSDB, foi que o partido iria ser oposição, mas oposição pontual, apresentando propostas com relação aos pontos. Não ia simplesmente fechar com a oposição ao Bolsonaro para ser liderado pelo PT, pelo PSOL. Né? Então isso aí, de certa forma, desune o partido. Agora, nós vamos aguardar os acontecimentos, porque a intenção do partido é ter candidatura própria. Edna Maciel, estamos aí diante de uma aposta de valorização de nome de Iracema Portela nesta dobradinha com Silvio Mendes pelo interior do estado do Piauí. Você consegue observar já, de certa forma, ver este fato na prática, essa valorização, esta proximidade maior do eleitorado com Iracema? Eu acho que vai depender desse trabalho de interiorização. Vai depender desse reforço aí, tem um reforço de um nome grande e do trabalho que ela já vem fazendo, das declarações que vem colocando, de se colocar à disposição e à frente. Então, creio que tudo vai depender, porque muita água ainda vai rolar, ainda temos tempo para observar tanto o eleitorado como os próprios apoiadores desse par, né, e ver que realmente que Iracema está com esse firme propósito. O nome do Dr. Silvio a gente já falou aqui, que realmente é mais conhecido na capital, tem todo um trabalho feito na capital como gestor, ficou muito conhecido mesmo na gestão tucana, mas também temos que ver esse trabalho de interiorização. Então, esse é um trabalho pontual, importante, de reconhecimento, que vamos ver aí ao longo do tempo se firmando os dois nomes. Beleza, é interessante observar o discurso que está sendo construído no Progressistas. É o partido com maior capilaridade, é o maior partido do estado do Piauí, é um dos maiores da região Nordeste e, principalmente, é o partido do ministro da Casa Civil. Exatamente, Lívio Galeno. São espaços
conquistados e agora supervalorizados para mostrar a capacidade, a dimensão do partido. Nós sabemos que as pré-candidaturas, as eleições estaduais e gerais, elas são construídas, né? É preciso andar muito, mostrar serviço, ter capacidade de ação. Então, quando o partido ocupa espaços importantes, essas pré-candidaturas elas acabam mais favorecidas, são potencializadas, né? E à medida que se propaga que o partido é o do ministro-chefe da Casa Civil, diversas lideranças se sentem mais seguras e confiantes em estar no partido ou aliadas ao partido, trabalhando pelo partido. Então, sim, é de se esperar que o Progressistas destaque esse tipo de lado positivo que o grupo político tem para valorizar, para se fortalecer nesse processo de construção de candidaturas. Inteligente e é necessário. João Magalhães, nós observamos no ninho tucano, a nível de Brasil, duas correntes bem definidas. A primeira, que é, de certa forma, comandada pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, que é totalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. E para que isso se concretize, topa qualquer tipo de acordo político, inclusive uma proximidade com o Partido dos Trabalhadores, algo que, de certa forma, era até inimaginável no Brasil na história recente. E também uma outra corrente que está à frente, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em que, de certa forma, se quer combater a política de Jair Bolsonaro, mas sem perder a essência das raízes tucanas, no caso, esta contrariedade aos partidos de esquerda. Como é que você observa, João, esse movimento também chegando e, de certa forma, modificando a política aqui no estado do Piauí? Olha, Lívio, o PSDB, em nível nacional, ele passa, sem dúvida nenhuma, por uma crise de identidade. É bom lembrar que desde 94 a gente tinha uma eleição presidencial polarizada entre Partido dos Trabalhadores e PSDB. Em 2018, o Partido dos Trabalhadores seguiu rumo ao segundo turno e o PSDB ficou pelo caminho, perdeu o seu espaço para o então candidato a presidente eleito agora presidente da República, Jair Bolsonaro. Então o partido teve que se mexer, teve que avaliar, se viu diante de um novo cenário, obviamente com outros desafios, e está tentando se encontrar, se encaixar nesse cenário em que não está no governo e não é mais o principal nome dentre os partidos de oposição. Eu diria também, Lívio, que essa ala que você fala, que é liderada pelo governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ela na verdade é liderada por ele, porque é o nome dele que está à frente desse grupo, mas toda a articulação desse grupo passa pelo deputado Aécio Neves. Este sim é, sem dúvida nenhuma, eu diria que nos bastidores, o líder dessa corrente e tem demonstrado, de certa forma, uma fidelidade grande ao governo Jair Bolsonaro, pelo menos nos votos. É bom lembrar que da bancada tucana, boa parte dos deputados federais tem votado, tem sido bastante governista, então isso causa, sem dúvida nenhuma, um estremecimento e torna o PSDB, em nível nacional, um partido bastante fragmentado, porque tem segmentos muito fortes. Essa ala ligada ao governador João Dória, que de fato é anti-bolsonarista, apesar de ter andado junto lá com Bolsonaro em 2018, se afastou bruscamente, até porque João Dória tem esse interesse em concorrer à presidência da República ano que vem, e essa outra ala, liderada pelo governador Eduardo Leite, mas bem articulada pelo deputado federal Aécio Neves, todo mundo lembra, esse candidato a presidente da República, que também é uma ala muito grande e que demonstra que aqui no Piauí tem seus representantes. O vereador Edson Mello demonstra aí que tem interesse que o PSDB fique aí por esse caminho, que siga fazendo críticas construtivas ao governo de Jair Bolsonaro, mas que não fique um aliado dos outros partidos de oposição, até porque quando a gente vê a oposição ao governo federal se movimentar, é claro que a gente vai lembrar do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, porque são as principais lideranças deste campo. Então, é um novo cenário que o PSDB está inserido. É um grande desafio se encontrar e, principalmente, saber quais os caminhos a sigla vai ter que percorrer para se posicionar bem e não correr o risco de desaparecer em 2022. Desafio mesmo, se posicionar politicamente sem perder a identidade, porque o PSDB, a nível nacional, já governou o país por outras oportunidades, é um partido que realmente é sempre considerado quando se fala de política brasileira. Desafio, ainda bem que não está na minha conta, viu, João Magalhães? Vamos ver como é que os tucanos vão se resolver.
Ainda falando sobre tucanos, o ex-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSDB, Kleber Montezuma, voltou a tecer duras críticas ao Palácio da Cidade, principalmente no que diz respeito ao trato com o transporte público de Teresina. O assunto foi destaque no jornal O Dia de hoje. Você confere detalhes agora com o próprio ex-candidato. Dos 8 pontos que ele elencou, reivindicando aos empresários, eu diria que todos eles são inócuos do ponto de vista de reivindicação do poder público, que é o poder concedente do serviço. Por quê? Porque todos aqueles itens já constam no contrato. Contrato firmado lá atrás, constam todos aqueles itens. Então, nada ali é de reivindicação, é de cumprimento de contrato. O que está pegando? O que está pegando é que o prefeito, lamentavelmente, não tem tempo para ler documentos, não tem familiaridade com números e tampouco sabe fazer contas, né? E isso é muito ruim. Por quê? Porque o sistema de transporte é de responsabilidade do município. Logo, cabe ao município financiar o sistema. Os empresários de ônibus, eles são prestadores de serviço. E ele faz a prestação de serviço de acordo com o que está no contrato. Agora, o financiamento tem que ser garantido por quem tem a concessão, que no caso é o município. Então, você pega, por exemplo, o ponto número 1. Gratuidade para os estudantes da rede municipal. Ok, está lá no contrato. O contrato lá permite fazer gratuidade, como já existe para os idosos acima de 60 anos, para os policiais militares, para os oficiais de justiça, tudo isso já está lá por lei municipal. A questão é, isso se transforma em subsídio, ou seja, se transforma em dinheiro, e dinheiro que tem que sair do poder público municipal para o sistema, para remunerar o sistema. Então, eu vi uma entrevista atribuída ao ministro João Henrique, que, aliás, ali é o único que tem bom senso e sabe das coisas. Eu vi uma entrevista dele nos portais aqui da cidade, e ele dizia que essa questão da meia passagem para os estudantes, estaria em torno de R$ 1.200.000 mês. Ora, se a gente projeta isso para os 48 meses da gestão, isso dá mais de 57 milhões de reais, só este subsídio neste item, né? E tem as despesas, outras, que fazem parte do contrato. E aí, o que é que faz o prefeito? De maneira atabalhoada, ele fica dizendo, não, dizem que a prefeitura está devendo. Não é dizem que a prefeitura está devendo, não. O contrato mostra que a prefeitura está, sim, com a responsabilidade de fazer com que o sistema seja financiado. E esses recursos, não é, eles provêm dos cofres públicos municipais, a menos que faça-se uma revisão nos contratos. Mas ainda que se faça uma revisão nos contratos, e pode ser feito, tem um passivo que precisa ser tratado, tem um passivo que precisa ser respeitado. Até porque esse contrato que está vigente, ele foi um contrato que passou pelas mãos do Ministério Público Estadual e também passou pelas mãos da Justiça Estadual. Portanto, é um documento que tem toda uma legalidade, tem todo um respaldo da passagem pelo Ministério Público Estadual e pela Justiça Estadual. Então, o que cabe? O que cabe é o prefeito parar um pouco, escutar mais o ministro João Henrique, sair um pouco da órbita do gabinete do ódio e fazer com que as coisas fluam, porque 9 meses sem ônibus, o povo pobre não aguenta mais. Uma construção, uma fala muito bem fundamentada. Eliezer Rodrigues, destaco aqui alguns pontos de críticas. A Kleber Montezuma chama o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, a ler os documentos da licitação. Na realidade, aponta que ele não possui familiaridade com os números e também não sabe fazer contas, que falta bom senso, que tem uma postura, entre aspas, atabalhoada e que, de certa forma, já é tempo de se combater um gabinete de ódio que foi instalado na Prefeitura Municipal de Teresina. A fala de Kleber Montezuma, mais uma vez, muito bem, de certa forma, justificada para explicar a crise do sistema de transporte público de Teresina, Eliezer. Correto, Lívio Galeno. Semana passada, o prefeito gerou uma grande expectativa quando convocou a imprensa
para, enfim, anunciar as soluções para a crise no transporte coletivo. Quando chegamos lá, nada mais vimos do que mais um capítulo dessa novela que não tem prazo para ser encerrada. O prefeito mostra insegurança nas suas palavras, mostra desconhecimento dos contratos, de tudo aquilo que envolve a gestão deste ponto da gestão pública de Teresina, que é o transporte coletivo, um dos tantos serviços essenciais que o poder público é competente. Então, diante das declarações, das informações desencontradas, da falta de segurança no trato dessa questão, facilmente se justifica, se percebe que realmente o prefeito está atrapalhado, que o prefeito muitas vezes não tem fundamentação para o que diz, se contradiz com os próprios membros da sua equipe administrativa, não sabe de que forma vai resolver e assim a crise se aprofunda, a crise se prolonga, os empresários também ficam de mãos atadas porque querem, por um lado, reaver essa situação, mas até agora não tem as condições consensuadas e lá na ponta quem sofre é a população, os trabalhadores do sistema que não têm seus direitos garantidos, o povo que precisa, que não conta mais com essa alternativa de locomoção. É uma tristeza para uma cidade da dimensão da capital Teresina, que realmente acumula uma cadeia de prejuízos por conta da carência do transporte. O problema ele não é isolado, ele gera uma cadeia de prejuízos aqui à nossa cidade. Edna Maciel, a sua análise. Bom, Kleber Montezuma fez aí um retrospecto, pontuou muito bem, fez duras críticas, colocou o que todos nós estamos colocando ao longo do tempo na questão técnica. É preciso sim que os cálculos sejam respeitados, os contratos, o posicionamento. Ainda acrescento a CPI, né, que aconteceu, apresentou propostas, teve um trabalho todo de ouvir, de ser ouvida, de fazer um documento. Nós temos aí um instrumento que pode ser usado. Aí sentam-se à mesa, conversam, trocam propostas. Agora o CETUT coloca suas condições, coloca sua deficiência em entender, a prefeitura também. Ou seja, como Eliezer disse, não se chega a um consenso. E vamos, infelizmente, chegar no mesmo resultado, que é o da população à espera, debaixo do sol quente, na rua, muitos sem trabalho, tem que trabalhar, não tem trabalho ou não pode procurar. Enfim, a corda sempre vem para o lado mais fraco, e é de quem não tem condições financeiras de estar com os modais alternativos que temos aí, alguns até que ainda não estão legalizados. Então, o Kleber Montezuma colocou bem em sua fala tudo que o contrato já reza, tudo que nós já sabemos. A CPI colocou aí para a gente uma opção de urgência que a prefeitura também não acatou. E se falou em municipalização, mas como já se discutiu aqui também, parece que esse assunto está de lado também, até a prefeitura já desistiu de falar em municipalização. Triste a nossa situação, estamos na mesma. João Magalhães, você que estava de férias, de certa forma, eu vou só fazer aqui uma contextualização. Eu sei que você é um homem muito inteirado das notícias, mesmo de férias. Vamos fazer aqui, vamos criar uma situação hipotética em que eu contrato seu serviço por R$200, seu serviço de comunicação. Certo. E simplesmente eu decido não pagar e cobro. E, de certa forma, apresento como uma tentativa de negociação, dizer, João, não vou te pagar porque nós somos amigos. Você abriria mão de R$200? Não dá para levar em consideração apenas a amizade, né? Tem os custos, serviço, né? Os custos dos serviços precisam ser cobrados. E de R$21 milhões que foram contratados e são devidos pela Prefeitura Municipal de Teresina ao CETUT por prestação de serviço de transporte. Dá para se abrir mão, João? Aí não tem amizade nenhuma que resolva, né? Não é 21 milhões, João. Mas só para complementar o que os meninos já conversaram e demonstraram muito bem, é impressionante como a fala do professor Kleber Montezuma ela é bem didática.
e ele nem entra muito na esfera política, ele fica preso mesmo aos detalhes técnicos que está num contrato, né, assinado entre as empresas que prestam os serviços e a prefeitura, e que o prefeito, doutor Pessoa, assim como os seus principais auxiliares, deveriam já estar ali na ponta da língua. Qual é a responsabilidade da prefeitura em relação ao serviço de transporte público, a esse serviço tão essencial para a população de Teresina. O professor Kleber Montezuma até faz os elogios, né, a esse olhar técnico também do secretário de Planejamento, João Henrique Souza, que certamente tem a experiência necessária para tocar neste assunto, mas o prefeito realmente fica desse outro lado, desse lado do gabinete do ódio, do gabinete que ainda não desceu do palanque, do gabinete que, quando vai falar com os empresários, pede para que um setor empresarial abra mão de recursos que, pelos cálculos, pelas planilhas, precisam ser cobrados. Isso, de fato, já passou pelo Ministério Público, passou em discussão pela própria Câmara Municipal, a própria Justiça do Trabalho já homologou esses resultados. Então, não é uma questão de amizade, não é uma questão de querer ou não abrir mão desses recursos. É um serviço que já foi executado e que a própria Justiça já reconheceu. Então, para a gestão pública, ela precisa ter um olhar mais criterioso, um olhar bastante técnico, um olhar que seja capaz de cumprir aquilo que foi determinado nos contratos e, claro, olhar principalmente para a população que nesse momento está sem utilizar um bom serviço de transporte público coletivo na nossa cidade, não tem a mínima noção de quando vai poder começar a contar com um serviço mais eficiente, e a gestão pública parece que, ao apresentar as propostas, não toca na questão principal, fica ali colocando questões acessórias em discussão, quando que, na verdade, o ponto X da questão não é solucionado e nem sequer apresentado alternativas. Não sei vocês, mas a impressão que fica realmente é que a Prefeitura Municipal de Teresina age até por ingenuidade, porque apresentar os termos de um acordo que não é acordo, é apenas uma imposição, e que entre esses termos está a dispensa de 21 milhões de reais, de certa forma, não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é de que realmente ou a Prefeitura não tem noção do que está fazendo, concretamente falando, ou é ingênua demais, Edna? Olha, eu não creio que seja ingênua, não. Eu posso dizer que é uma gestão sem planejamento, ainda inexperiente, com uma estratégia política que não está dando certo. Então, nem na gestão e nem na política, infelizmente, a Prefeitura está acertando. Então, primeiro o prefeito disse que não pagaria dívida de ninguém, mas que o que devesse ia pagar. Aí, agora, a gente já ouve que praticamente não se sabe o que vai ser pago. A dívida existe e o que já foi feito em outra gestão, pelo que a gente sabe, se você assumiu a prefeitura, você assumiu tudo, você assumiu com tudo. Então, assim, eu acho que vai mais por falta de planejamento, por falta de experiência e por ainda, apesar de tanto tempo, ainda não ter realmente acordado para a gestão que nós precisamos, que é uma gestão de atitude de emergência, principalmente nessa questão dos transportes. Olha só, gente, como era de se esperar, os empresários do consórcio City rejeitaram os termos de acordo apresentado pela Prefeitura de Teresina nesta segunda-feira. Um documento foi protocolado na S-Trans e deve ser analisado pela equipe do prefeito ainda hoje. Nesse documento que você vai conferir a partir de agora aqui no seu monitor, os empresários atestam que o relatório produzido pela CPI da Câmara Municipal de Vereadores não condiz com a realidade. Já sobre a questão da quebra de contrato apontada como possibilidade pela Prefeitura de Teresina, o CETUT e o consórcio City garante que vai judicializar essa questão. A Prefeitura de Teresina apresentou ainda como proposta a recomendação de que empresários abrissem mão de uma dívida de aproximadamente 21 milhões de reais a título de subsídios. Lembrando que esses 21 milhões de reais são referentes ao pagamento de subsídios na gestão passada, ainda em 2020. A proposta foi negada. Eliezer Rodrigues. Eu, de certa forma, até entendo o posicionamento dos empresários, Lívio. Nós estamos falando de empresas que têm centenas de funcionários e tem uma despesa alta com manutenção e combustível que só aumenta de valor e que são itens fundamentais para a prestação do serviço. Tem também a parte em que se trata de uma negociação e muitas vezes em uma negociação
se pede um pouco mais, já se esperando que o outro peça um desconto, e assim tente se conversar, se analisar, se chegar a um denominador comum. Mas o perdão de 21 milhões chega a ser assim desrespeitoso, uma proposta, algo desta dimensão, desta natureza, né? É preciso realmente considerar que esses empresários firmaram um contrato, nós estamos falando de um serviço que para todos os efeitos foi prestado e agora precisa ser recompensado pelo poder público, assim como admite o contrato firmado entre a Prefeitura e os consórcios de transporte urbano aqui da capital. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, João Magalhães, mas de certa forma uma proposta que nós já sabíamos que assim aconteceria. Os empresários não iriam aceitar. Com certeza. E aí até entra a questão da própria confiança, né? Porque se a Prefeitura, como bem lembrou a Edna, na campanha eleitoral os candidatos demonstram que sabem de tudo da cidade. Dizem que vão resolver o problema de todas as áreas administrativas. Quando chegam lá, sentam na principal cadeira do Palácio da cidade, começam a dizer que não sabem do que está acontecendo, que não estão reconhecendo determinado tipo de dívida. Então, se o poder público atual, se a gestão municipal da atualidade não quer efetuar o pagamento de uma dívida que ficou no passado, quem garante que os serviços que serão prestados atualmente serão pagos devidamente no seu tempo e de que lá na frente o poder público municipal vai dizer de novo, não, esqueça novamente essa dívida e vamos começar outra daqui para frente. Então, entra também a própria questão da confiança, que sem dúvida nenhuma, eu diria que hoje um grande problema para a população será que essa discussão se arraste por mais tempo ainda na justiça, porque a gente sabe que isso demorará muito tempo para ser solucionado, enquanto isso a nossa população sofre sem a prestação de um serviço tão essencial que é o de transporte coletivo. É verdade, João, gera muito essa questão e alimenta essa questão da desconfiança. Só para não deixar 2022 de lado, o PCdoB não esconde o desejo de retornar às coligações já valendo para 2022. O partido não descarta também uma aliança com o PT, visando sobrevivência política e união contra o presidente Jair Bolsonaro. O PCdoB trava uma luta importante no Congresso Nacional para resgatar a legislação que garantia as coligações. Por que o PCdoB defende as coligações? Não se trata de sobrevivência de pequenos partidos, se trata de um instrumento democrático. As coligações, elas eram uma faculdade dos partidos. Ninguém era obrigado a fazer coligação, por isso ela era democrática, que era uma opção. E segundo, as federações de partido. O PCdoB defende as federações de partido para formar frentes políticas e ideológicas para o Congresso Nacional. E mais importante nesse momento também é a necessidade que o PCdoB está pregando, da gente fazer uma grande frente ampla nacional, cuja principal bandeira é derrotar Bolsonaro e resgatar a democracia. Se não conseguirem resgatar as coligações, a tendência é se fundir com o PT? Primeiro nós iremos até o limite final, que é 2 de outubro, para a reforma eleitoral valer. Não passando as coligações e a federação, nacionalmente o PCdoB vai se reunir no seu congresso para desenhar o melhor caminho, que é fortalecer essa frente ampla contra o Bolsonaro. Caminho natural, Edna Maciel. A gente não pode esperar outra coisa, né, dentro desse perfil. O próprio PCdoB se propondo aí a fazer a coligação, o partido que tem mais afinidade, já teve em outras gestões aqui fazendo essa casadinha, né, PCdoB e PT, enfim. Acho que é um caminho natural mesmo, ainda mais quando se fala aí nessa frente ampla, que é a junção dos partidos que são contra as ideias do presidente Bolsonaro. E o advogado André Portela, criador da plataforma Custo Piauí, que luta por maior transparência na administração pública e gestão de recursos, revela se tem pretensões políticas para 2022. É porque aqui no Piauí a gente entende que só o filho do político pode participar, né? E é isso que eu fico muito chateado com a política do Piauí, né? Eu acho que
se você faz um trabalho, né, um trabalho bom, um trabalho que agrega valor, você pode ser candidato sim. Atualmente eu não tenho nenhuma pretensão, meu trabalho realmente é tentar garantir uma isonomia e garantir que as pessoas participem do processo político. As pessoas têm uma ideia errada, e aqui eu quero deixar claro que participar do processo político é ser candidato. Ser candidato é apenas uma das formas de participar. Fiscalizar a sua rua, fiscalizar seu bairro, fiscalizar seu representante é tão importante quanto. Então acho que a sociedade tem que participar mais ativamente do processo político. Beleza, ponto de vista do André Portela, muito interessante. Sim, com certeza, Lívio. Sempre que alguém se destaca em um trabalho público, que ganha uma repercussão social, naturalmente essa pessoa passa a ser vislumbrada a uma carreira política. E, como bem lembrou o doutor André Portela, nada o impede. Ele é alguém que tem desenvolvido um papel de fiscalizador dentro do controle social que qualquer cidadão pode e deve exercer, tem tido o seu trabalho reconhecido, é alguém que conhece bem os caminhos da burocracia, sabe traçar boas estratégias, né, para garantir a fiscalização, a transparência de alguns órgãos públicos aqui do estado do Piauí, e se seu nome é lembrado, é especulado, cabe a ele decidir, né? Se ele não tem nenhuma restrição, então ele avalia, ele sabe que tem que se filiar a um partido político, tem que assumir algumas bandeiras para colocar o nome à disposição da sociedade. O eleitor, no momento oportuno, no tempo da eleição, vai poder aceitar ou não, dar o seu voto ou não a uma personalidade como o doutor André Portela. Agora, que já é alguém notável, já considerado um potencial pré-candidato, isso é fato, isso é notório. Avaliação minha, eu acredito que o trabalho do André Portela, da plataforma Custo Piauí, é maior do que, não pode se limitar apenas ao mandato conquistado de forma democrática no nosso meio político piauiense. Ele faz um trabalho de valorização, de educação política muito bacana, que realmente merece sempre ser destacado e louvado. André, parabéns pelo teu trabalho, não importando qual o seu destino político, você sempre conta com a nossa admiração. E parlamentares piauienses garantiram recursos para o projeto da nova sede do CIATEM, que é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados. A direção do CCS da UFP fez a apresentação do projeto arquitetônico da nova sede do Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, CIATEM, fundamental para o avanço do curso de medicina da instituição. É um investimento altamente importante, porque além de prevenir, vai cuidar de doenças que estão permanentes nas pessoas e até nos animais. O CIATEM, esse centro de inteligência, doenças que nós chamamos de doenças em agravos tropicais, emergentes e negligenciadas, CIATEM. Então, é um órgão que vai servir muito para a prevenção e para o cuidado. Investimento total da ordem de 3 milhões de reais, possível com o aporte de emendas parlamentares. O Centro de Ciência da Saúde é o centro que congrega todos os cursos da área da saúde. E essa reforma aqui no interior do nosso centro visa particularmente atender uma necessidade, que é fazer com que os equipamentos que nós utilizamos em pesquisa possam ficar aqui disponibilizados. E nós temos um centro, o Centro de Inteligência de Agravos Tropicais, Negligenciados e Emergentes, que vai ocupar esse espaço aqui no interior do centro para desenvolver suas pesquisas. Mas isso é uma parceria da Universidade com o Centro, são duas instituições que trabalham em parceria com professores, pesquisadores e com relacionamento com várias instituições de pesquisa do Brasil e do exterior. 1/3 do valor total do projeto foi destinado pelo senador Marcelo Castro, do MDB. É um compromisso que eu tenho com a universidade, que sempre ajudei o Hospital Universitário, principalmente quando eu fui ministro da Saúde, continuo ajudando agora como presidente da Comissão de Educação e, evidentemente, que estamos esperando que os outros, uma causa tão importante e nobre quanto essa, que os outros parlamentares também se comprometem a ajudar. Medida importante, João Magalhães, principalmente em época de recursos escassos, é o que nós esperamos dos nossos parlamentares, que possam contribuir com o que puder
para o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa sociedade como um todo, João? Sem dúvida nenhuma. A própria pandemia trouxe muito à tona esse discurso da necessidade de investimentos em pesquisa científica, em laboratórios de tecnologia, enfim. Isso, sem dúvida nenhuma, necessita de aportes financeiros e os parlamentares federais têm um papel fundamental no que diz respeito a destinarem emendas e o governo federal, sem dúvida nenhuma, em também enviar recursos, alocar recursos para que a gente possa cada vez mais incentivar o ensino e a pesquisa científica. Parabéns, senador Marcelo Castro. Show de bola. Edna Maciel, vamos ficando por aqui. Segunda-feira começando. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã para você, para todos que nos assistem e aos colegas. Tchau, beleza. Boa tarde para você, boa semana. Tchau, tchau. Boa tarde, uma ótima semana a todos. Até amanhã. João Magalhães, seja bem-vindo mais uma vez e até amanhã. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Este foi o nosso Política do Dia.